Então é isso, gente. Sejam todas vocês bem-vindas, né, a mais esse encontro. Temos nova aqui a Thaís. A Thaís não, né? Mas vou toda hora te chamar de Thaís porque é o que está escrito aí. Seja bem-vindo, né, à sua primeira aula aqui com a gente. Todo mês a gente tem um encontro, e é um encontro gratuito, né, de terapia, e sempre tem um tema diferente. As aulas, elas ficam gravadas, e aqueles que não podem assistir ao vivo, depois eu coloco o link, a pessoa pode assistir pelo YouTube, tá bom? Eu vou só pedir para quem tiver com o microfone aberto fechar, para não ficar dando interferência no som. Beleza, meninas? Então é isso, vamos lá. Sejam bem-vindas, tá, a esse encontro. Então, hoje nós vamos falar sobre alimentação, como que ela pode influenciar diretamente no nosso cérebro e, consequentemente, né, nas nossas emoções e no nosso bem-estar. Esse é um momento de aprendizado, mas também é um momento de autocuidado, porque quando a gente cuida do nosso corpo, a gente também está cuidando da mente e do coração, né? Mas, como de costume, as meninas já sabem, antes da gente começar a aula, eu vou pedir para vocês fazerem comigo 4 respirações, tá? Vocês vão puxar, segura um pouco e depois vão soltar pela boca, como se estivesse soprando assim um canudinho. Isso vai ajudar você a entrar num estado receptivo, né? Você vai receber a mensagem, aí vai ativar o seu sistema parasimpático, vai te acalmar e aí você vai poder se conectar melhor com a aula. Beleza? Então, vamos lá. Puxa. Solta. Mais uma vez, puxa. Solta. Puxa. Solta. A última. Puxa. E solta. É isso aí. Ativamos o nosso sistema parasimpático para a gente se conectar melhor com tudo que vai ser falado aqui hoje. Então, como eu já tinha dito, o tema da nossa aula hoje, né, é o cuidado mental, mas por meio da alimentação. Sabemos, todos nós sabemos, Tá né, tão que... baixinho, Angélica. Tá muito baixinho. Não sei se para elas também estão. Deixa eu aumentar aqui o volume para ver. Espera aí. Vê se melhorou. Melhorou? Obrigada, então. Tá dando para ver direitinho, né? Então tá joia. Bom, como todos nós sabemos, existem alguns alimentos que destroem a saúde do nosso cérebro, né? Prejudica o nosso foco, a nossa capacidade de prestar atenção, prejudica a nossa energia, a nossa disposição. Sabe, assim, não tem dias que parece que a gente passa o dia arrastado, sem energia, sem vontade de fazer as coisas? A gente fica procrastinando, sabe que precisa ser feito, mas fica enrolando, não faz, né? Às vezes, se você está se sentindo esgotado mentalmente, sabe quando você tem a impressão de que não descansou o suficiente, né? Tudo isso pode ter a ver com, tá relacionado com os alimentos que você está consumindo. Então, se você percebe que as suas emoções, às vezes, elas ficam oscilando. Uma hora você está alegre, uma hora não. Uma hora você está muito ativo, uma hora está sem energia nenhuma. Isso também pode estar relacionado com a alimentação. Por isso que é muito importante a gente estar sempre atento ao que a gente consome, né? Bom, por que é tão importante a gente se preocupar com a saúde do nosso cérebro? Porque ele, o nosso cérebro, ele é responsável pela nossa saúde emocional, pelo nosso foco, pela nossa capacidade de poder ter energia, de ter disposição. E muitas vezes a gente tem problemas que a gente nem sabe que são causados pelos alimentos que a gente ingere. Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns alimentos que fazem bem ao cérebro, que potencializam ele, tá? Que melhoram o funcionamento dele, mas também vou falar sobre os alimentos que prejudicam muito a saúde e o funcionamento do cérebro, tá bom? E por que a gente precisa se preocupar com isso, né? De ter uma alimentação saudável?
Porque quando a gente tem um corpo bem nutrido, a gente funciona melhor. E aí, por consequência, o nosso cérebro também, né? Mas antes, eu quero dizer que, assim, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo alguns ingredientes que são ricos para o nosso cérebro, né? E aí, se a gente muda a alimentação com nutrientes que são direcionados ali para o cérebro, a gente vai ajudar de uma forma natural ele melhorar o funcionamento dele, né? Ele vai melhorando. Por isso que nunca é tarde para mudar os nossos hábitos alimentares. Nunca é tarde. Porque as nossas escolhas diárias, elas podem sim fazer com que a gente consiga viver por mais tempo, mas viver tendo uma saúde mais plena. Porque viver doente ninguém merece, né? Ainda mais na velhice, cheio de doença. Ninguém merece isso. Bom, como a gente pode saber se a gente está tendo uma boa alimentação? Olhando duas coisas, tá? O ponto de vista calórico e nutricional. Eu não sou nutricionista, tá, gente? Então, eu precisei fazer pesquisas para conseguir também dar essa aula, porque o meu lado é o cuidado mental. Só que a nossa alimentação também tem a ver com isso, beleza? Então, assim, pode ser que, de repente, vocês não concordem com alguma coisa, mas foi tudo pesquisa que eu fiz, tá? Então, por exemplo, né, como que é olhar um alimento olhando o lado calórico e nutricional dele? Por exemplo, sabe esses lanches que a gente pede nas hamburguerias, tipo iFood, drive-thru, nugget, batata frita, né? Esses são alimentos vazios no sentido nutricional, porque você come, só que não demora muito, na grande maioria das pessoas, ela já está com fome de novo. Sabe aquela sensação de saciedade? Se bobear, às vezes passa 2 horas, a pessoa diz que já está com fome, porque ele não tem nutrição, ele não nutre a gente no que a gente precisa, né? Ele não nutriu o nosso corpo da maneira adequada. Então, os alimentos, eles precisam ter calorias suficientes para o nosso dia a dia, para que a gente fique satisfeito por mais tempo, e aí a gente vai ter menos desejo de comer mais besteira, né? Só que as calorias também dos alimentos, eles precisam estar compatíveis com os nutrientes. Porque o que a gente come precisa trazer energia para a gente, mas também nutrir. Né? Não adianta a gente comer e não se sentir nutrido. Às vezes a gente está no maior pique, mas não se sente nutrido. Não demora muito, a gente já está com fome de novo. É só lembrar que o seu cérebro, ele é a parte mais sofisticada do seu corpo. Então, se você tem um corpo que não é saudável, você não vai carregar um cérebro saudável, né? Porque eles estão intimamente ligados. Assim, é lógico que cuidar do nosso corpo envolve alimentação, além da atividade física, cuidar do sono e outras coisas. Mas a alimentação é muito importante mesmo. Vamos falar, então, primeiro sobre os alimentos que eles são extremamente prejudiciais às nossas saúdes. Olha, são os piores alimentos que podem existir. Eles deveriam ser excluídos da vida de um ser humano, que são os alimentos ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados são aqueles que passam por diversas etapas de processamento. E, além disso, ainda é adicionada a ele várias substâncias que são feitas em laboratório, né? Então, reduz a qualidade, né, e a densidade nutricional deles, além de serem extremamente calóricos. Por exemplo, as bebidas açucaradas, que inclui o quê? Refrigerante, mesmo aqueles que dizem que é zero açúcar ou zero caloria. Não tem essa. Sucos de caixinha, aqueles de garrafa também, que dizem ser integral, né? Eles são processados e contêm açúcar, sim. Por que esses, apesar de ser suco e dizer que eles são integral, não é bom? Porque para eles irem para a caixinha ou para a garrafa, foi tirada toda a fibra da fruta, né? Que é o bagaço da fruta. Então, do ponto de vista de insulina do nosso corpo, ele é idêntico ao açúcar que está na mesa. Então, o ideal é trocar o suco, na verdade, nem os naturais, eles são tão indicados assim. O ideal mesmo, gente, é a gente trocar suco pela fruta. Porque a fruta natural com o bagaço, ela é que vai evitar, sabe, a gente ter aquele pico glicêmico.
principalmente se a pessoa tiver diabetes. Principalmente, né? Então, suco faz isso. Às vezes a pessoa está bem, tomou um copo de suco, de repente a glicemia dela foi lá em cima, por conta disso, porque contém, né? E tirou, além da propriedade nutritiva, porque tirou o bagaço, é só sabor. Nutrição, né? Não tem muito nutrição ali. E você perde esses nutrientes quando você extrai, né, o suco das frutas. E sem falar que as fibras das frutas, elas são essenciais para o bom funcionamento do nosso intestino, né? E o nosso intestino, ele está diretamente ligado ao cérebro, né? Dizem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Um está bem ligado ao outro. Uma fruta, por exemplo, que é rica em fibra é o caqui. Não sei se vocês gostam, eu amo caqui, né? Mas caqui é riquíssimo em fibras, tá? Outros alimentos que são ultraprocessados, esses salgadinhos, né? Aqueles que os pais costumam dar para a criançada, aqueles amarelinhos, parece um isoporzinho que tem um cheiro horrível, né? Tal do Cheetos, sei lá, né? Aqui, nossa Deus, eu quero morrer quando alguém abre um negócio daquele perto de mim, que eu acho muito fedido. Pois é, aquilo faz um mal à saúde, gente, olha, devia ser abolido a existência desse tipo de alimento, né? Outros, carnes processadas, tipo salame, salsicha, mortadela, aqueles doces que vendem em pacote, de um modo geral, tipo bolacha, aquele biscoito recheado, sopa instantânea, barrinhas de cereal, aqueles cereais matinais que gostam de dar para a criançada, tudo isso é multiprocessado, né? Sabe aquelas refeições prontas que não é que a gente faz e congela, não, aquelas que vendem no mercado, tipo lasanha, pizza congelada, bolo industrializado, sorvete, nuggets, aquelas batata chips, tudo isso, gente, só citando algum desses exemplos de alimentos multiprocessados que fazem mal, né? Todos eles são pobres no sentido de nutrição, né? Além deles possuírem, claro, né, várias substâncias químicas que fazem muito mal à nossa saúde. Quando a pessoa insiste em ficar comendo esse tipo de alimento, ela vai reduzindo aos pouquinhos, cada dia um pouquinho, até assim, a capacidade do cérebro dela, né? Então, só que é difícil, assim, eu entendo que, às vezes, esses tipos de alimentos já é uma cultura nossa, né? Desde criança, dá para os filhos, às vezes dá para os netos, né? Então, é difícil cortar muitos desses alimentos multiprocessados da nossa mesa. Só que você pode ir reduzindo. Não precisa fazer, né, assim, de uma vez. Vai reduzindo aos pouquinhos, vai deixando de comprar, né? Aí você pode até falar assim, Angélica, mas então eu vou comer o quê? Né? Porque hoje o que mais tem é esses alimentos prontos. Vai comer comida saudável, gente. Comida natural. Fazer comida mesmo. Ir para a beira do fogo fazer comida. Alimento natural. É trocar a salsicha pela carne de verdade mesmo. O que faz? Essas coisas processadas não fazem bem. Eu não como nada disso, né? Não vou dizer que eu não como em 100%, mas assim, 90% da minha alimentação é saudável. Eu estava até conversando, né, com a Elisete no início, antes de vocês entrarem, sobre a gente fazer um detox, né, de alimentação, e eu precisei fazer isso de 2023 para 2024, eu fiz um detox, né, natural, desparasitei tudo, e desde então, gente, a minha alimentação mudou completamente, sabe? Eu não sinto mais inflamação no meu corpo, e aí eu aderi. Hoje eu consigo ter o que todo mundo diz que morre de inveja, né? Que não tem um ditado que diz assim, que a gente precisa ter um café da manhã de rei, um almoço de príncipe, um lanche da tarde, né? Assim, de pobre, e um jantar de mendigo. É assim que eu me alimento, porque eu acordo com tanta fome, eu tomo o café da manhã. Então, quando eu saio, por exemplo, para as minhas atividades espirituais, né, o serviço voluntário que eu faço, eu vou tranquila, porque eu não fico preocupada que eu posso voltar para casa na hora, tipo, meio-dia, que eu não vou estar com fome ainda, ou é a hora que começa a me dar fome, e eu almoço bem também, é um almoço de princesa. Mas aí depois, pronto, acabou, sabe? E à noite eu não sinto essa fome, né?
Tudo é costume, a gente vai tirando aos pouquinhos esses tipos de alimentos da nossa alimentação. O que não foi meu caso, tá? Porque no meu foi radical mesmo. Tipo assim, 8, 80, comigo foi 80 mesmo. Outra classe de alimentos que não são saudáveis, gente, são os carboidratos. É algo também que eu procuro evitar na minha alimentação. Por isso que eu disse que não é 100%, porque isso aqui é um pouquinho de tentação para mim, né? Os carboidratos. Alguns fazem uma dieta assim low carb, nada de carboidrato. Não é o meu caso, né? Eu ainda consumo um pouquinho de carboidrato. Mas cada um decide o que é melhor para si, né? Só que se resolver fazer tipo, pode falar, Roseli. O low carb, ele é baixo carboidrato. É mais focado nos legumes e Isso. e nas proteínas. Aí Ele se chama low carb. quando eu fiz a dieta, né, a limpeza, o detox do organismo, foi cortado mesmo o carboidrato, até porque também foi para matar fungos e era uma das coisas que faziam mal, né? Então o meu teve que ser radical mesmo. Hoje é difícil para mim, porque eu realmente amo um pãozinho, uma pizza, uma massa, né? Isso aí, para mim, é a minha tentação. Então, eu não consigo ter uma dieta 100%, né? Assim, sem coisas que fazem mal por conta disso. Porque isso aí foi a única coisa que eu voltei a consumir. Não tem jeito. Mas cada um decide o que é melhor para si, né? Se resolver fazer, né, algum tipo de dieta, é sempre bom lembrar que ninguém melhor do que o nutricionista para orientar a gente, certo? Mas aqui eu vou falar sobre os carboidratos refinados, que são aqueles ricos em amido, né? Que são as massas, de modo geral. Tudo que é feito com farinha refinada, aquela farinha fina, pães, bolo, biscoito, bolacha, tapioca, né? E tem gente que passa o dia inteiro beliscando esse tipo de coisa, né? Uma das coisas que o carboidrato refinado ele faz no nosso corpo é fazer com que a gente se sinta sonolento e sem energia, porque eles estão relacionados à produção da serotonina e do triptofano. Triptofano, que é o nome, né? E os carboidratos, eles são exemplos de calorias, só que vazias. Eles têm pouco nutriente. Pouco nutriente, mas muita caloria, né? E aí eles têm um índice glicêmico também muito alto, né? Esse índice glicêmico, que é a capacidade, né, que um alimento tem de aumentar a nossa glicose, ou o nosso açúcar no sangue, eles têm essa capacidade. É por isso que quem tem diabetes sempre pede, né, para evitar tudo que tem farinha branca, amido, né, diminuir pelo menos a quantidade, porque o índice glicêmico, para quem come esse farinha branca, é terrível, né? Além da, como eu falei, né? Pouco nutriente e muita caloria. Então, se você comer, por exemplo, de manhã, uma tapioca, né? Você vai ter um pico glicêmico. Mas se você coloca dentro dela vegetais, tipo brócolis, cenoura, refogadinha no azeite, ou recheia ela com ovos, né? Aí você já faz com que o processo de digestão seja saudável e você não tenha o pico glicêmico, né? Tapioca é bom? Desde que seja recheada. A massa pura não é indicada. E muita gente eu sei que come a massa pura, né? Da tapioca. É bem diferente de comer pão com margarina, né? E um copo de achocolatado. É mais saudável uma tapioca recheada, né? E até o pãozinho, se você resolver comer, põe um ovo dentro. Você muda completamente a sua digestão, você vai ter mais energia, né? E evita o pico glicêmico. Se quiser comer carboidrato, o horário, na verdade, mais indicado, em vez de manhã, que é o costume do brasileiro de tomar café da manhã com pãozinho, o horário mais indicado é à noite, porque o pão, né, os carboidratos, eles tendem a dar sonolência na gente, né? Então, devia ser o contrário, né? E a nossa cultura não faz isso. Outra categoria de alimentos que não são saudáveis, os óleos refinados. Todos aqueles que vêm em garrafa, de plástico, sabe? O de soja, o de canola, o de milho, de girassol, é tudo uma porcaria só. E qual que é o problema desse tipo de óleo? Porque eles passam por processos de refinação, né? Para ficar fininho daquele jeito, eles vão passando por processo. E aí, além disso, é adicionada a eles substâncias que são prejudiciais à saúde.
E na grande maioria, eles são gorduras trans, né? Eles tendem a ser pró-inflamatório, né? Esse tipo de óleo. Eles são pró-inflamatórios. Isso está relacionado a uma proporção de ácidos graxos, que é o ômega 3 e o ômega 6. Se você tiver mais ômega 6 do que o ômega 3, o seu corpo vai começar a produzir, entrar em um processo pró-inflamatório, né? O problema, na verdade, gente, é na inflamação crônica. Esse é o grande problema. Quando o nosso corpo vive constantemente inflamado, que é bem diferente de ter uma inflamação por uma bactéria, por exemplo, né? Na inflamação crônica, isso aí está envolvido o quê? Problemas de metabolismo, pessoas que têm dificuldade de emagrecer, né? Isso é inflamação crônica. Problemas cardiovasculares. Eu, por exemplo, eu tenho problemas cardiovasculares, né? Muita tendência à trombose, então eu tenho que cuidar muito da minha alimentação, para eu não entrar em processos inflamatórios. Quem tiver pergunta, alguma observação, é só levantar a mãozinha aí, e aí abre o microfone e pergunta, tá bom? Então, como eu falei, processo pró-inflamatório é bem diferente de ter uma inflamação, né? Como eu falei, inflamação crônica, como eu falei, pessoas obesas, problemas cardiovasculares, que incluem nisso aí o infarto, o AVC, problemas psiquiátricos. Quem tem problemas de ansiedade e depressão, piora com esses tipos de coisa, de alimento, né? O óleo. Quem tem pessoas que têm doenças neurodegenerativas, tipo Alzheimer, piora a situação também da pessoa, né? A inflamação crônica é um inimigo invisível, gente, que precisa ser combatido. E uma forma é reduzindo o consumo desses óleos vegetais refinados, tá? O mais indicado seria o quê? O azeite de oliva. Só que a gente sabe que o valorzinho dele, né, não cabe no bolso do pobre. Então, mas enfim, o azeite de oliva tem um anti-inflamatório que é equivalente ao ibuprofeno. Vocês sabiam disso? Nele tem um anti-inflamatório no próprio azeite. Então, ele faz muito bem. Eu vou ser sincera, aqui em casa, eu sempre tenho uma garrafinha de óleo de soja, porque assim, é muito difícil usar óleo, né? Às vezes, para alguma coisa que eu vou fazer, por exemplo, um bolo de cenoura que pede um óleo, né? Aí a gente acaba colocando, embora eu poderia usar outro mais natural, mas assim, é muito raro eu usar. Eu uso mesmo, às vezes, o azeite, dependendo do que eu vou fazer. Gosto muito de temperar salada com azeite, aí eu não tenho dó, não. E eu uso banha de porco. Desde que, assim, eu sempre gostei, mas desde que eu passei pelo processo detox, a doutora falou, eu não tinha problema com a carne do porco, nem a gordura do porco, é extremamente saudável. Aí eu passei a comprar aquela barriga de porco, e derreto, vira aquela gordurinha, eu ponho numa vasilha e vou usando no lugar do óleo para fazer o alimento. É muito mais saudável, gente. Sabe? E outra coisa, a comida feita com a banha de porco parece que sustenta a gente mais tempo, viu? Além de ser gostosa. Mas eu sou suspeita a falar, né? Vamos lá. Outra categoria de alimento que a gente precisa evitar, os alimentos análogos. Vocês sabem o que são esses alimentos análogos? Aqueles alimentos que hoje a indústria está oferecendo como uma versão mais pobre dos alimentos, só que o valor é mais acessível. Por exemplo, eu não sei se vocês já, quando vão no mercado, vocês já observaram, em vez de doce de leite, você encontra escrito assim, doce de soro de leite. Em vez de leite em pó, você vê lá escrito composto lácteo em pó. Em vez de iogurte, está lá bebida láctea de iogurte. Em vez de leite condensado, você acha bebida láctea condensada de soro de leite. Isso é só citando alguns exemplos. Então, se você vai no supermercado, as embalagens elas são iguaizinhas, para confundir já de propósito mesmo. Né? Quem vai consumir, que não muitas vezes nem presta atenção e leva para casa esses produtos, porque olha o preço. Só que eles são extremamente pobres no sentido nutricional. Além de
né, a ter quantidade maior adicionada a eles de mais produtos que são prejudiciais à nossa saúde. Então, fiquem atentas, né, porque hoje em dia, na prateleira do supermercado tem o produto e né, o que parece ser ele, é parecido e aí substitui, e você pode comprar por engano. Outra categoria de alimentos prejudiciais são as carnes processadas. Eu já até citei lá em cima um pouquinho, né? O bacon, o salame, a linguiça, a mortadela, presunta, presuntado, peito de peru, salsicha. Todos esses, gente, são alimentos extremamente cancerígenos. Então, hoje o índice de câncer é muito grande também por causa da nossa alimentação, né? Infelizmente. Essas são carnes processadas, né? Que fazem muito mal. Então, o ideal é a gente substituir a carne processada por carne de verdade mesmo, né? Eu sei que está caro, mas, por exemplo, eu consumo bastante frango, que está num preço mais razoável, que cabe no bolso, né? A carne de porco. Aliás, eu gosto até mais do que carne vermelha, eu não sou muito chegada em carne vermelha, eu como só de vez em quando mesmo, porque eu não sou chegada, né? E é isso. Infelizmente, assim, eu entendo que está muito caro, mas o ideal mesmo é não comer esse tipo de coisa, sabe? Como dizem a famosa mistura, né, que o pobre fala, nugget, hambúrguer, nossa, eu não consigo imaginar isso no meu prato, mas tudo bem, né? Outra categoria de alimento que faz muito mal à saúde, um grande vilão da história, quem quer chutar aí? O açúcar, isso mesmo, Elisete, o açúcar. O açúcar é o nosso grande vilão. Ele é uma das coisas mais pró-inflamatórias que você pode colocar dentro do seu organismo. Um estudo mostrou que adoçantes zero, eles prejudicam a nossa microbiota intestinal, né? E pode gerar processo inflamatório no nosso corpo. Então, essa história de que eu não tomo muito açúcar, eu ponho adoçante. É só para enganar. É só para enganar, porque eles geram processos inflamatórios no nosso corpo da mesma forma. Eu não tenho uma lista, tá, dos melhores adoçantes, porque aí também, né, eu ia ser a pesquisa, né? Mas o que eu posso adiantar é que o ideal é fugir dos adoçantes que contêm sacarina, sucralose e, se possível, aspartame também. Esses três fazem, né? Se você não consegue ficar sem o açúcar, mas não consegue ficar sem adoçante, evita os que têm sacarina, sucralose e aspartame. Evita esses, tá? Você só precisa entender o quê? Que o sabor doce, né? Ele por si só já ativa o sistema de dopamina do nosso cérebro, né? Que é o sistema dopaminérgico nosso é o do prazer, né? Então, mesmo que seja zero, tipo a Coca zero, mas ela é docinha, não é? Diz ali a Coca zero caloria, não tem, mas ela é doce. O doce, ele ativa o nosso sistema dopaminérgico. E aí pode fazer você criar uma certa dependência do tipo, eu preciso comer alguma coisinha doce, não tem aquele momento, eu tô precisando tanto comer um docinho. Por quê? O doce, né, é associado ao doce porque é a necessidade do sabor doce que leva à ingestão de alimento que faz mal. E aí o açúcar, ele piora o nosso foco, piora a nossa memória, piora a nossa disposição, piora a nossa energia e o nosso humor. Olha quanto mal o açúcar faz. Piora também quem já tem problemas, né, de depressão, de ansiedade, e um detalhe, envelhece a gente muito mais rápido. Só que ele é viciante, né? Então, entende por que é tão importante não dar doce, açúcar para a criança, de um modo geral, até pelo menos os 3 anos de idade? Porque nessa época é quando o nosso cérebro está em formação, né? Está se formando o nosso cérebro. E aí, se você fica dando sempre um docinho para a criança, coisas adoçadas com açúcar que não é natural, a criança, o sistema, né, o cérebro da criança vai entender que o prazer está associado ao doce. E aí, quando ela crescer, ela não vai entender que há outras coisas, né, menos prazerosas,
ou melhor, ela não vai entender que também existe prazer em outras coisas que parecem ser menos gostosas, por exemplo, vegetal, uma fruta, né? Criança que, em vez de dar doce, você dá uma fruta, tipo uma fruta docinha mesmo, uma manga, né? Tão docinha. Vai vendo o que a criança gosta e vai substituindo. Que aí, quando ela crescer, ela não vai ter problema, por exemplo, com a balança, né? Porque ela vai entender, o cérebro dela entendeu durante o tempo de formação que ele não precisa do sabor doce para ter prazer. Né? Então, essa foi uma lista de alguns alimentos que eu separei que fazem mal à saúde do nosso cérebro. Né? Agora eu vou falar de alguns alimentos que são excelentes e que vai turbinar e blindar o nosso cérebro, principalmente quanto ao esquecimento. Tá? Já ouviram falar de ômega 3, né? A nossa querida Elisete aí trabalha, né, com suplementos, ela sabe o quão bom é para a nossa saúde. O ômega 3, em geral, ele é muito bom para o cérebro. Por quê? Porque ele é uma gordura poliinsaturada e que é muito boa para a nossa saúde, assim, de uma forma geral. Essa gordura, o ômega 3, atua na conexão dos nossos neurônios, né, do nosso cérebro, então faz bem. Sabe as sinapses? Ele facilita a plasticidade de sinapse, né? Que a sinapse é assim, que ajuda a gente a ter concentração e compreender melhor as coisas. O ômega 3 vai ajudar a gente nesse sentido, né? Ou seja, auxilia na produção de neurotransmissores e ele também, além disso, tem ação anti-inflamatória. E aí deixa o caminho livre para o cérebro ele poder se regenerar, né? Fazendo com que o nosso cérebro ele consiga ir mudando para melhor, né? Através da criação e da recuperação de bons hábitos. Então, nunca é tarde para mudar os hábitos. Mas o que o nosso cérebro gosta mesmo, principalmente o nosso sistema límbico, né, que é a parte dos neurônios que cuida das nossas emoções, é o DHA. Então, sempre que você for tomar algum suplemento de ômega 3, procura ver se nele está escrito contém DHA. Esse é bom, porque vai ajudar muito. E nos alimentos naturais, a gente sabe, os peixes principalmente, né? Arenque, cavalinha, a sardinha, o salmão, né? São ricos em ômega 3 e contém o DHA, tá? E no suplemento, procura ver se o que você está tomando tem esse daí. Ele é excelente para o nosso cérebro. O nosso cérebro, gente, ele tem muita gordura, né? E o nível de lipídios, né, que são as moléculas de gordura no nosso cérebro, se isso for muito alto, isso pode ser um sinal precoce de algumas doenças, como, por exemplo, o Parkinson. Né? Pessoas que têm doenças de Parkinson, se for fazer uma pesquisa, nos exames, vai ver que o cérebro dela é bastante gorduroso, tem muita gordura. Né? Então, esses lipídios, essas gorduras, elas vão oxidando o nosso cérebro e vão envelhecendo ele mais rápido. Então, e aí o que pode combater, né, esses lipídios ou essas células moléculas de gordura do nosso cérebro? As frutas vermelhas. Elas são excelentes, são eficientes nesse sentido. Tem o tal do mirtilo, né, que a gente conhece, né, em inglês como blueberry, acho que é isso, né, o nome. Morango, é muito bom. Frutas vermelhas do modo geral, né, as cerejas, a amora, a framboesa, o tal do cranberry, gooseberry. Isso aí eu já nem sei o que é. Mas, enfim, é fruta vermelha, que é tudo em inglês, né? Mas são frutas ricas em oxidantes. É porque a gente é de uma classe assim que não tem muito acesso a essa coisa mais chique, né? Mas o moranguinho a gente tem, as amoras, as framboesas, né? Aí já cabe no nosso bolso. Então, elas são ótimas em oxidante, né? E aí combate essas células que oxidam o nosso cérebro. Além de ajudar na nossa imunidade, aumenta a nossa imunidade, né? Porque elas têm ação anti-inflamatória. E aí, ela vai favorecendo a saúde das nossas artérias. Quem tem problema, né, assim, muita inflamação de artéria, é bom comer bastante fruta vermelha. Elas são poderosas no quesito nutricional também. Sobretudo para a saúde do nosso cérebro. Principalmente para o nosso cérebro. Porque elas auxiliam a nossa capacidade de memória e de cognição, né? Que é a capacidade do nosso cérebro de pensar, de ler, de aprender,
de lembrar, de raciocinar e de prestar atenção, e assim ajuda a gente a ter tomada de decisão, sabe? Essas frutas contêm flavonoides, que são os antioxidantes naturais, né? E aí elas protegem as células nervosas do nosso cérebro. É muito bom, super indico. Né? Sempre que você puder, consuma bastante fruta vermelha. Outra classe de alimentos bons para o cérebro, as folhas verdes, principalmente as folhas verde escura, tá? Porque elas contêm um mix de substâncias que estão alinhadas ao nosso sistema nervoso. Por exemplo, na lista aí dessas folhas verdes escuras está a couve, a rúcula, o brócolis, e o especial nessa lista aí está o espinafre. O espinafre, ele contém luteína. Luteína é um componente fundamental para a saúde do nosso cérebro. Pessoas que consomem alimentos com luteína, elas têm uma memória melhor e um raciocínio mais afiado. Além disso, lógico, esses alimentos eles vão favorecer o nosso cérebro porque eles contêm muita vitamina B, B de bola, que protege a nossa massa cinzenta, né? E aí reduz mais o risco de ter demência, pessoas que têm problemas, né? Assim, Alzheimer, Parkinson, né? E demência. E aí, quem consome esse tipo de alimento, como eu sempre falei, nunca é tarde para começar. Você vai fazendo uma poupança extra para postergar assim, o envelhecimento do nosso cérebro, né? Nunca é tarde, gente. Se vocês ainda não têm o costume de comer esse tipo de alimento, bora mudar os hábitos alimentares. Um outro alimento também que é excelente para o nosso cérebro, acreditem, o chocolate. Chocolate, muita gente gosta de chocolate, né? Eu não sou tão fã assim de chocolate, mas aí é meu mesmo. Mas assim, o que pouca gente sabe é que chocolate é bom, só que tem que ser o chocolate amargo, tá, gente? É aquele que está acima de 70% de cacau. Ele ajuda muito a aguçar a nossa memória. Só que, assim, entenda que não é o chocolate em si que faz bem para a memória, mas é a matéria com que ele é feito, que é o cacau. Né? Ele é feito do cacau, e o cacau faz muito bem. Foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa citou os efeitos positivos do cacau sobre a nossa memória, né? A memória de trabalho, ou a nossa cognição, que, como eu falei, é a parte que a nossa capacidade, né, de tomar decisão. O cacau, ele vai auxiliar na nossa atenção, reduz o risco de problemas cardíacos também, e segundo essa pesquisa, há um antioxidante presente no cacau que ajuda muito a aumentar o fluxo sanguíneo na região cerebral, que são responsáveis por essa área. Boa noite, Cláudia. E o chocolate amargo, ele tem uma concentração maior de cacau, por isso que ele é mais indicado, né? E não existe uma quantidade certa de chocolate para consumir. Cláudia, eu pedi só, por favor, a gentileza para você fechar o seu microfone para não dar interferência na aula, tá bom, coração? Por favor. Está dando eco. Conseguiu ouvir? Claudinha? Lá onde tem um microfonezinho, você clica nele para fechar, porque está dando interferência. Isso, valeu, obrigada. Então, como eu ia falando, o chocolate amargo, ele tem mais concentração de cacau, né? Por isso que ele é o mais indicado. E não tem uma quantidade certa de consumo. Mas os estudos falam que de 30 a 40 gramas por dia é o suficiente, né? Ou seja, um tabletinho daquele, né? E não uma barra. Um tablete, não é uma barra de chocolate. E o ideal é que seja acima de 70% de cacau, ou seja, o sabor dele não vai ser tão gostoso assim, porque ele não vai ter praticamente açúcar adicionado, né? E como a gente já viu, o açúcar faz muito mal à saúde do nosso cérebro. O próximo alimento da nossa lista é o abacate, tá? O abacate, ele é rico em vitamina B6, B12, vitamina C e vitamina E, né? Além de nutrientes, né? Ele também contém luteína, que como a gente já falou do espinafre, né?
que contém luteína. Ele contém selênio, colina e gordura monoinsaturada, além de outras substâncias, né, que vão fazer o nosso cérebro, né, os nossos neurônios trabalharem melhor e com mais eficiência. Foi feito um estudo americano, e nesse estudo se descobriu a ligação entre a gordura monoinsaturada e o melhor funcionamento do nosso cérebro, responsável pela a parte de concentração e de aprendizado. Tem uma conexão entre esses neurônios e a rede de atenção, né, neural do cérebro. E onde tem uma boa concentração de memória, isso, para ajudar a gente a ter essa concentração melhor, a gente pode incluir o abacate, então, na alimentação, porque aí ele vai dar essa força extra que a gente precisa para poder se concentrar, certo? Se você está com problema de concentração, é só aumentar o consumo aí, fazer a poupançazinha sua, consumindo abacate. Eu amo abacate, né? Eu tenho costume, às vezes, de manhã, gente, eu ponho mamão, abacate, banana, jogo aveia. Quando eu tenho, eu jogo mel. Rapaz, vou te falar, viu? Mantém a gente alimentada a manhã inteirinha, uma delícia, além de gostoso. E o mel faz bem para a saúde, né? Não é açúcar, não. É bom demais, viu? O último alimento da nossa lista já foi considerado um grande vilão, mas hoje a ciência provou que ele faz muito bem para o nosso cérebro. É o ovo. Além dele ser uma excelente fonte de proteína, ele também é rico em luteína. Olha quanto alimento rico em luteína, né? O abacate, o espinafre, o ovo. O ovo, gente, ele é um coringa aliado a deixar o nosso cérebro afiado, né? Além disso, a gema do ovo, ela contém uma quantidade muito boa de colina, que é uma substância essencial para a formação de neurotransmissores, né? Que vai atuar como um regulador do nosso córtex cerebral. Ou seja, em palavras mais simples, o ovo vai funcionar como um mensageiro entre os nossos neurônios e a regulação da nossa memória, do nosso aprendizado e do nosso sono. Incrível, né? Olha quanto benefício o ovo tem. Então, incluir ovo na dieta pode afetar, sim, o bom funcionamento do nosso cérebro e da nossa memória. E vamos falar sobre algo agora, bem por cima, de algo que a nossa amiga Elisete, ela trabalha, suplementação. Porque, às vezes, a gente vai no médico, por mais que a gente se alimente bem hoje, a gente sabe que se você não tem uma alimentação com alimentos orgânicos, né, esses que a gente compra em feira, em supermercado, eles vêm com muito agrotóxico, muitas substâncias que fazem mal à saúde. Por mais que a gente lave bem, coloque cloro ou vinagre para lavar bem as verduras, mas olha só, tanta riqueza que existe na casca de muitos legumes, verduras e frutas, e a gente precisa tirar. Por quê? Devido à grande concentração que fica nelas, né, dessas substâncias químicas. Então, você pode ter a melhor alimentação do mundo, e ainda assim você vai no médico, quando faz exames, você precisa suplementar, né? O que significa suplementar? É completar a sua nutrição. Você come bem, mas aquilo não está te nutrindo o suficiente. Então, complementar com suplementos é legal? Sim, é sim. Né? Você pode suplementar com doses seguras, claro, né? Por exemplo, você pode suplementar com creatina, pode suplementar o magnésio, que são excelentes para potencializar o bom funcionamento do nosso cérebro, né? Até aqueles que eu falei, né, sobre as frutas vermelhas, a gente também encontra em suplementos. Os tais que eu falei que quase quebrou minha língua aqui em inglês, né? Blueberry, cranberry, goldberry, isso aí tudo tem em suplemento, né, Elisete? E a suplementação, ela pode ser incrível, tá? Mas é preciso ser suplemento de boa origem, tá, gente? De confiança. Então, vocês já sabem, a Elisete, ela trabalha com suplementos. Quem quiser, é só contatar, pegar o contato dela aí no grupo e entrar em contato com ela, que ela envia, tá bom? Tira as dúvidas com ela. Hein, Angélica? Não, tem até uma opção melhor ainda. Eu posso indicar a pessoa para comprar direto de onde eu compro, entendeu? Que aí ela compra com desconto. É só me contactar que a gente faz essa ponte aí. Vamos ajudar. Olha aí, Dá as mãos bora aí. aproveitar.
Aí, ó, É vamos isso embora aí, dar uma vamos dar as força para nossa mãos. amiga. Aham. Olha, gente, eu realmente pesquisei bastante, tá? Para poder passar essas informações para vocês. Eu mostrei o que é de benefício, né? De um modo assim geral, certo? Porque, como eu falei, eu não sou nutricionista. A minha parte é mental, né? Não é a física do cérebro. Só que para você ter uma saúde mental, você precisa que o seu cérebro esteja bem, com saúde. E isso vai depender de você ter uma boa alimentação também, tá? Então, por isso eu fiz essa pesquisa, porque não é a minha área, tá? Mas o responsável mesmo pela sua saúde, pela sua alimentação, é você, mais ninguém, certo? É através das suas escolhas e da maneira que você busca o conhecimento, dos profissionais que você permite te orientar, de você seguir ou não as orientações, e, acima de tudo, da liberdade que você exerce na sua vida. Então, não delegue isso a ninguém. E lembre-se, dieta é um conjunto de hábitos alimentares, tá? Por isso, seria muito bom, antes de inventar de fazer uma dieta por conta própria, procurar ver se você tem alguma restrição alimentar, né? Antes de fazer, porque nós somos únicos, né? Não existe ninguém igual a gente. Cada um funciona de uma maneira. O que faz bem para mim não necessariamente vai fazer bem para você, certo? Então, se você quer ter uma disciplina nutricional, o ideal mesmo é procurar a ajuda de um profissional, tá bom? Então, falamos hoje sobre como a alimentação ela influencia, né, diretamente no nosso cérebro e também sobre as nossas emoções. Então, eu vou convidar vocês, como de costume, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer uma meditação no final. Eu convido vocês a fazer uma pequena pausa agora, para integrar esse conteúdo que foi passado para vocês de uma forma mais profunda, tá? Então, através dessa meditação que eu vou passar agora para vocês, vocês vão poder imaginar os alimentos, tá? Como que eles podem nutrir não só o seu corpo físico, mas também a sua mente e o seu coração. Vai ser um momento de conexão, de cuidado e de consciência, certo? Então, aqueles que quiserem participar da meditação, fiquem à vontade. Os que já participam de outros, né, de outros encontros já sabem, sente-se de maneira confortável, põe a sua mão, se possível, sobre as suas coxas, respire profundamente e bem devagar vai fechando os seus olhos. E permita-se viver essa experiência. Respire, feche os seus olhos, tenha certeza que você está sentada de forma confortável e traz a atenção para a sua respiração. Inspire pelo nariz, segura um instantinho e lentamente vai soltando pela boca. Vai fazendo isso novamente, vai respirando, segura e solta, como se cada respiração fosse um convite para você se acalmar, acalmar a sua mente e repousar o seu corpo. Agora que você conseguiu acalmar a sua mente, repousar o seu corpo, leve a sua atenção para o topo da sua cabeça. Imagine uma luz vindo pelo topo da sua cabeça, uma luz dourada e acolhedora descendo sobre você. Essa luz vai envolvendo o seu cérebro, preenchendo cada parte com equilíbrio, com clareza, com vitalidade. Sinta como essa energia ilumina os seus pensamentos, te traz serenidade, traz confiança. Imagine agora uma mesa bem aí na sua frente, repleta de alimentos que nutrem o seu corpo e a sua mente. Veja o brilho dessas folhas verdes frescas, um brilho intenso vindo dessas folhas. Imagine que tem um abacate cortado ao meio. Olha, sente a maciez desse abacate cortado no meio. A energia que tem nesse peixe, que é rico em ômega 3.
o vermelho vibrante das frutas, percebe como cada alimento desse carrega uma energia única e benéfica, que nutre não apenas o seu cérebro, mas também as suas emoções. E visualize-se agora levando esses alimentos para dentro de você, sentindo a vitalidade percorrendo o seu corpo, fortalecendo a sua mente, aquecendo o seu coração. Sente como se você estivesse realmente aproveitando de cada alimento desse e ele fortalecendo a sua mente e aquecendo o seu coração. Agora, imagine, visualize que na sua mão tem alguns alimentos, mas esses alimentos que você está olhando agora na sua mão são alimentos artificiais, processados, que pesam no seu corpo e deixam a sua mente cansada. E observe que eles estão se transformando em fumaça, uma fumaça leve que vai sumindo e se dissipa suavemente pelo ar. Agora você agradece por tudo que você já viveu até aqui, mas que agora, a partir de agora, você escolhe liberar o que não contribui para a sua saúde física, a sua saúde mental e a sua saúde emocional. E então você começa a se sentir mais leve, mais limpa, mais inteira. Você vai percebendo que ao escolher nutrir o seu cérebro com o que há de melhor, você também alimenta as suas emoções com equilíbrio e com amor. Cada escolha de cuidado é um gesto de respeito com você mesma e um sinal de que você deseja viver com mais vitalidade e com paz interior. Deixa essa sensação de autocuidado se expandir pelo seu corpo, do topo da sua cabeça até a ponta dos seus pés. Isso, sinta. E vai inspirando profundamente, como se você estivesse recebendo mesmo essa onda de energia e de saúde. Ao expirar, você vai se sentindo em paz, vai se sentindo confiante, em equilíbrio. E aí, traga agora um sorriso suave para o seu rosto. Sinta-se feliz por todo esse alimento. E quando você se sentir bem, se sentir pronto, lentamente você abre os seus olhos e vai trazendo com você a certeza de que cuidar da alimentação também é cuidar das suas emoções e de você. E aí, tudo bem? Gostaram? Até para os alimentos a gente arruma meditação, né? Porque eu amo meditação, vocês sabem. Toda aula é isso, temos uma meditação. E podemos também imaginar, porque isso manda informações para o nosso cérebro, né? Para convencer a gente de que a gente é capaz sim, tá? Então, agora que a gente voltou desse momento de conexão, eu quero que vocês levem com vocês a lembrança de cada escolha que a gente faz à mesa. Tudo que a gente escolhe para colocar na nossa mesa, gente, é um cuidado que você tem com a sua mente e com o coração. E essa sensação que você sentiu, né, no final de leveza, carrega ela para a sua semana, para ir trazendo mais consciência para você, mais equilíbrio, mais amor próprio. Tudo isso começa em pequenos gestos. E isso pode começar, sim, com a sua alimentação. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisinha, agradecimento, né? Antes da gente terminar a aula, fica à vontade. É só abrir o microfone. Tá bom? Pode falar, Roseli. Eu quero agradecer, né, pelo seu tempo, a sua disponibilidade, seu estudo, né, e de Obrigada. alguma forma dividir isso com a gente. Muito obrigada por isso.
Obrigada a você também por estar aqui. Obrigada. Pode falar, Elisete. Gratidão aí. É sempre, por mais que a gente conhece, estuda, né? Sempre tem algo que agrega. E hoje agregou mais um pouquinho, então muito obrigada. Agora falar para as garotas aí, Angélica, que uma coisa muito importante é a gente cuidar do intestino. Sim, Tá? sim. Então, é primordial. Você quer um cérebro aí funcionando com todas as indicações aí que a Angélica deu, assim, é maravilhoso. Mas seria muito bom, espetacular, eu digo, se a gente primeiro fizer uma limpeza no intestino, para depois colocar tudo isso aí de bom para dentro, para ter uma absorção melhor. Hoje, a gente entende que a gente não é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente absorve. Né? Isso. Então, a gente precisa de ter, como ela falou aí, a gente tem um eixo, né, que liga cérebro e intestino, então a gente precisa de cuidar, porque senão, se a gente não cuida, muitas vezes o cérebro vai buscar alimento no intestino e ele vai encontrar o que lá? Sujeira. É. Então a gente precisa de ter esse cuidado aí, tá? Se vocês quiserem depois alguma informação, é só me contactar lá no grupo que eu passo algumas dicas para vocês e a gente vai conversando, tá bom? Tá joia. Mas muito Obrigada, obrigada Elisete. aí pelo seu espaço, tem sido muito bom aí as suas orientações, suas dicas. Tá Quem não joia. viu o videozinho lá, né, para carregar a semana, veja, porque foi bom. Lá no grupo, Sim, sim. né? Interessante. Então tá jóia, querida. Uma boa Tá semana aí joia. para vocês. Tá joia. Pode falar, coração. É só abrir o microfonezinho. Não, Ai, gente, agora me fugiu o teu nome. Salete. Salete. Isso, eu falei no início e agora fugiu porque eu tô lendo Thaís. A minha mente já tá de véia já. Então, Angélica, gostei muito, né? E você está de parabéns, né? Pela pesquisa que você fez de todos esses alimentos, né? Fiquei assim encantada, Que né? bom. Obrigada, Então, Salete. parabéns, viu? Continue Obrigada. assim, nos E você ajudando. Você está convidada a permanecer no grupo, se quiser, tá? Tá bom. Porque toda semana eu deixo uma mensagem de incentivo para a semana, todo mês tem aula, de vez em quando tem um debate sobre algum assunto ali interessante, né? Uhum, Fica à vontade, tá bom? Não precisa tá ficar bom. só para essa aula. É um grupo silencioso, não fica com aquele monte de bom dia, boa tarde, boa noite, não, né? É só coisas que realmente vai fazer diferença na nossa saúde, principalmente mental, que é realmente a minha área. Tá Tá bom? bom, então. Tá bom. Obrigada, viu, pela Te sua presença. agradeço muito. Imagina, eu que agradeço. Um beijão, meninas. Beijo para Fiquem com você, Deus. Uma excelente noite para vocês. para vocês também. Tchau. Tchau.